Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos aí para mais uma videoaula, tentar explicar para vocês aqui, só que agora é para a turma da segunda série do ensino médio. Eu vou voltar um pouquinho aí no primeiro tema que nós já abordamos em sala de aula, que vai falar sobre a gênese geoeconômica do território brasileiro. Valeu aí por se inscrever no canal, valeu aí por acompanhar, por compartilhar. Espero da melhor forma possível aí estar contribuindo para vocês aí, principalmente nesse momento difícil que nós estamos passando aí por conta da Covid-19, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Vou passar um slide para vocês agora aqui. Deixa eu apertar o F5. Aí. Bom, como tema 1, inclusive no caderno do aluno, vocês podem estar acompanhando aí, né? A gente vai trabalhar aí sobre como se formou a economia desde lá do século XVI até os dias atuais. Então o tema 1 traz aí a gênese geoeconômica do território brasileiro. Então, entender a formação geoeconômica do território brasileiro é um ponto de partida para o desenvolvimento de outros conteúdos da geografia do Brasil. Trata-se assim de abordar os processos que levaram à constituição do chamado arquipélago econômico. Depois eu vou explicar o que é. Tá? No decorrer da economia colonial, isso contribuiu para que vocês, alunos, percebam, em seguida e no compasso do tempo social, os diversos períodos, assim como as características de integração entre as regiões brasileiras, ocorridas no século XX e ainda em curso na atualidade. Em resumo, a gente vai entender aí desde lá das grandes navegações, quando os portugueses, principalmente, os espanhóis, os holandeses, os ingleses, né, vieram para essa nossa região aqui, a América, e criaram, colocaram, impuseram, colonizaram, é a palavra que encaixa legal aí, né, o nosso território, tá? Bom, a a geografia histórica e econômica, sem dúvida, tem muito a oferecer a esse propósito, contribuindo com noções-chave muitas vezes angariadas de outras áreas do conhecimento. Aí vou citar, por exemplo, história. A história explora bastante essa questão, né, da formação territorial, da colonização, né, do comportamento aí dos portugueses, principalmente, né? Mas que tomadas desde uma perspectiva geográfica, aí entra a visão geográfica, né, ajuda a esclarecer a paulatina organização espacial e a dinâmica dos processos de povoamento e alocação de infraestruturas no território brasileiro de ontem e de hoje. Então, quando se fala aqui da geografia, né, a gente vai falar do contexto histórico geográfico e da questão econômica. Então, a geografia está indo aqui, né, por um lado da geografia humana e não da geografia física, tá? Bom, lá no primeiro slide apareceu a palavra arquipélago econômico. E o que seria o arquipélago econômico? Então aqui eu fiz um recorte aqui para explicar, antes de mais nada, né? Então, o arquipélago econômico é um conjunto de espaços geográficos não determinados que são independentes do país e normalmente são polos industriais. Fabricam e exportam para o exterior sem ter nenhuma relação nacional. Então, lá no Brasil, colônia, vamos pegar exemplo aí, Portugal veio, né, e começou a plantar, fazer uma plantação, cultivar cana-de-açúcar. Então, utilizou-se o espaço, né, brasileiro, porém, tudo aquilo que eles produziam não ficava aqui no Brasil, eles não davam justificativa, mandava tudo para fora. Tá? Então eles não tinham uma relação com o território brasileiro, mas sim como forma de explorar, né, de exploração, eles produziam e mandavam tudo para a Europa aí, ok? Então quando se fala de arquipélago econômico, eu estou falando de uma coisa independente da nacionalidade. Naquele momento era interessante estar observando isso, tá? Dentro do arquipélago econômico, né, nós tivemos também as ilhas econômicas. Então, em questão de escala, né, você pega o arquipélago econômico numa escala maior e aí vem as ilhas econômicas, que se refere a regiões separadas geograficamente,
longe uma da outra. Então vamos pegar aqui, região Nordeste tinha uma ilha, na região Sudeste tinha outra. As duas formavam o arquipélago, tá? E aí, eles não tinham uma relação de compra e venda ou de transações. Se desenvolveram rapidamente, expandindo a níveis de crescimento excelentes indicadores econômicos e também de saúde, sociais, etc. Ok? Então, dentro lá do arquipélago econômico, a gente tinha as ilhas econômicas, ali ela se desenvolvia independentemente, né? Uma longe da outra, não tinha uma ligação entre uma e outra. Por quê? Porque naquela época, como vocês bem devem imaginar, a gente não tinha aí, no caso, as estradas, a ferrovia depois que surgiu, né? E geralmente eram próximo da costa litorânea. E aí tinha como transporte principal aí o transporte marítimo, né? E aí tinha os principais portos que já estavam constituídos na costa brasileira. E aí, arquipélagos são ilhas, né? Então, ó, o Brasil era considerado arquipélago econômico, pois tinham várias atividades econômicas muito distantes, cada uma da outra, não se interligando, como eu falei, né, por falta de acesso, como no caso aqui as estradas, não tinha as estradas como tem hoje. Por isso, em uma época, o Brasil foi considerado arquipélago econômico. Então não tinha uma ligação interna, né, entre uma produção e outra, era independente e tudo era exportado principalmente para a Europa aí, ok? Bom, não sei se está dando delay aí nos slides, mas eu queria já deixar duas perguntinhas para vocês. Então a primeira pergunta aí, ó, só para vocês entenderem aí, só dei uma introdução aí, né? Mas para vocês entenderem aí, ó. Qual atividade econômica impulsionou a formação da cidade em que você vive? Qual atividade econômica impulsionou a formação da cidade em que você vive? Bom, vamos partir aqui de Carapicuíba, que é a localidade dos meus alunos atualmente. Mas você que está em Minas, você que está em Sergipe, você que está em Goiás, você que está no Acre, né, você que está em Manaus, observa aí na sua região, na sua cidade, qual é a principal atividade econômica. E veja se essa mesma atividade econômica era de 30, 40, 100 anos atrás. Ok? Então vocês vão fazer essa reflexão para poder responder. Tá? Depois de responder essa primeira pergunta aí, que é fácil, né? Vocês vão ter que fazer uma observação aí, né? Aí vocês vão para a pergunta 2. Nos dias atuais, nas paisagens do lugar ou região em que você vive, é possível observar aspectos relacionados com a atividade econômica identificada na questão anterior? Quais? Bom, se você fez uma pesquisa rápida aí do passado, né, identificou que a atividade econômica que impulsionou a formação da sua cidade, por exemplo, né, lá atrás, foi a agricultura, foi o cultivo, por exemplo, sei lá, de alface. Hoje, você não enxerga mais isso porque a cidade cresceu e hoje a principal atividade econômica é de comércio e serviços. Então houve mudança, né? Então você vai fazer essa comparação da primeira pergunta e responder também essa segunda, analisando principalmente a transformação que ocorreu na cidade. A partir dessa observação, você já vai começar a entender a questão inicial, introdutória que eu passei para vocês. Então vocês, em alguns lugares mudou, outros permaneceram. E nem sempre o que acontece aqui é o mesmo que acontece, por exemplo, no interior brasileiro. Certo? Então vocês vão fazer essa análise para poder responder a pergunta 1, né, respondendo a pergunta 1 e complementando com a pergunta 2 e colocando aí os exemplos, tá? Nós vamos agora partir para alguns mapas, né, do território brasileiro. O primeiro mapa que eu estou colocando aqui para vocês, ele é do século XVI. Então, o que aconteceu no século XVI? História, provavelmente, né, a disciplina de história, vocês já têm uma base, né?
E em geografia também, quando se falou da formação territorial. Mas olhando aqui para esse mapa, a gente observa aqui, ó, não é um mapa político como a gente vê hoje. É um mapa que tem assim uma linha, né? Essa linha já lá na legenda. O primeiro ano vocês viram, né? A questão lá da importância dos mapas. E para se ler um mapa, a primeira coisa que tem que fazer é ler o título. Depois a gente parte para a legenda e a gente começa fazendo uma leitura, né? Então, olhando lá na legenda, esse traçado que tem aí, dividindo o Brasil, né, o território, é chamado de Meridiano de Tordesilhas, que foi um tratado entre Portugal e Espanha. Então, a parte que está aqui dinamizada, né, a parte que está aqui na temática, é da parte portuguesa. Tá? Então, observando aqui a legenda, né, nós temos aí o pau-brasil. Olha só como que está, né, o pau-brasil no território. Então você observa aí desde lá de São Paulo, tem uma mancha, né, ó, que vai indo para a região norte, tá vendo? Passando por algumas cidades aí. Então a exploração do pau-brasil aí, tá? Depois a gente tem uma mancha lá no nordeste, né, de cana-de-açúcar, bem na faixa litorânea ali, ó, de São Cristóvão até Natal ali. Tá vendo? Observam? E aí na parte verde a pecuária. Estão observando a pecuária aí, ó? Então, a pecuária é uma mancha, principalmente ali na região nordeste, na região de Salvador, atual, né? Hoje nós temos a capital, né? Salvador, a capital, e o estado da Bahia. E aí a gente tem os limites das capitanias hereditárias, né? A representação do traçadinho aí, e as capitanias reais. Tá vendo? Ó? Os domínios, né? E depois aí nos pontinhos vermelhinhos aí as cidades e vilas que foram se formando por conta dessa dinâmica econômica, tá? Então se vocês observarem aí, vocês já começam a observar as cidades, né? Algumas cidades, algumas vilas, né? Agora no mapa do século 17, né? Vocês podem observar aí uma mudança. Mudança no quê? O que apareceu demais aí? Então vamos lá para a legenda, né? Ó, o ouro, né? Nesse meio alaranjado aí, né? Laranjado aí, ó. Na região, na divisa São Paulo com Minas Gerais. Tá vendo? Ó? Cananéia, Taubaté. E também Drogas do Sertão. A Drogas do Sertão, vocês observam que ultrapassou a linha do tratado aí, né? O meridiano de Tordesilhas já ultrapassou aí, ó, já tem uma expansão. Agora o que mais chama a atenção neste mapa, se vocês observarem, é a pecuária. Olha o eixo de expansão da pecuária, como que estava, né, crescendo. Tá vendo? Em toda essa faixa aí, ó, há uma grande expansão da pecuária. Beleza? E aí, observando também o terceiro mapa do século XVIII, vocês vão poder observar aí que neste mapa do século XVIII já não existe mais aquela linha de Tordesilhas, tá? Mas há uma grande expansão de outros produtos e o surgimento de novas vilas em áreas até então que não tinha. Então, o surgimento também da produção de algodão, principalmente na região nordeste, na faixa litorânea. O ouro e diamantes se estendeu para o centro-oeste, né, ó, Cuiabá, São Pedro del Rei, né, ó, já vai para Minas Gerais também, ali, uma grande mancha ali em Minas Gerais, Sabará, certo? Cana-de-açúcar também já se espalhou. E a pecuária, olha só a pecuária. Né? Até na região norte a gente já vê, né, a pecuária. E aí já aparece o eixo de transporte. Vocês podem observar que aqui, com esse aumento, o escoamento já começa a ter uma dinâmica maior. Mas será que aqui nesse momento ainda nós temos esse arquipélago? Será que lá no século XVIII a gente ainda tem um arquipélago econômico? Lembrando que a gente falou que o arquipélago é como se fosse um isolamento, né? As ilhas da mesma forma. Mas aqui já tem o eixo de transportes. Tá vendo? Ó? Se pegar aí, ó,
pegar lá na região norte, né, ó, nordeste ali, já interliga, já vem até a região sudeste, até Porto Alegre, ó. Se pegar lá São Luís e Porto Alegre, você pode ver que tem como fazer essa ligação. E aí você estende, né, ó, vai para Cuiabá, vai subindo, né, para a região norte, Santarém, né, vai até Barcelos, tá vendo aí, ó? Então já tem uma ligação aí nesse mapa aí. Então já tem uma dinâmica bem maior de movimentação. E como que será que seria, como é que será que é a economia nesse período? É expansiva, né? Já dá para ter uma identidade própria. Então é interessante observar esse mapa aí, certo? Bom, agora a gente vai observar um mapa lá do século XIX. Eu vou chamar atenção aí para o café. Tá vendo aí, ó, café na região sudeste? Então nós temos aí o café, o mate, o cacau, o fumo, o algodão, ouro e diamantes continua, droga do sertão e borracha, cana-de-açúcar, pecuária e já temos também o surgimento da ferrovia. Mas cadê o pau-brasil? Será que no século XIX o pau-brasil já acabou, não era mais interessante? Né? O que será que aconteceu? Obviamente, a gente quando está trabalhando os biomas lá no sétimo, oitavo ano, né? Os biomas brasileiros, geralmente os professores comentam, né? Principalmente na Mata Atlântica. Por que a Mata Atlântica é o bioma mais que sofreu a maior consequência aí, né? Justamente por conta dessa ocupação, da própria formação territorial do Brasil que se deu do litoral para o interior. Então, observa-se que também é uma região, a região mais ocupada, mais densa, né? Então, justamente por conta dessa movimentação de formação histórica do Brasil, tá? Mas como eu havia dito aqui, a questão do café, observa aí que São Paulo, né, ó, a parte de São Paulo, uma parte do Rio de Janeiro e uma parte de Minas e uma parte do Espírito Santo. O café aqui vive um grande momento nesse período aqui, se vocês observarem aí, ó. E o café é o grande motivador de transformação na economia, principalmente desses estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Ok? Então nessa época aqui o Brasil se destacava principalmente pelo café. Bom, então quando se fala da questão econômica e ocupação do território, esse mapa aqui do século XIX já mostra como que está essa ocupação econômica no território brasileiro. Então, se vocês podem observar, já há uma dinâmica maior, provavelmente, né, você já pode imaginar que a economia também está fluindo, surgimento de capitais, né, com dinamismo maior. Tá vendo as cidades aí, ó, que nós conhecemos até hoje, né, ó? Porto Alegre, Cuiabá, São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, Manaus, né? Tem aí Cananéia. Por que Cananéia aparece aí hoje? Aparece no mapa, né, nessa época, e hoje a gente já não fala tanto de Cananéia, né? E Cananéia era um principal canal principalmente dos portos aí, né? Tá próximo de Santos aí, faz uma ligação também aí, certo? Bom, continuando aqui, eu vou tratar com vocês aqui sobre o quadro síntese, para vocês entenderem o que significa aí cada palavrinha aí, né, o significado para vocês entenderem. Ó. Colonização é a relação entre uma sociedade que se expande e os lugares onde ocorre essa expansão, tá? Configurando-se uma conquista territorial ou uma adição de território ao patrimônio do colonizador. Então vou dar o exemplo aqui para vocês entenderem, né? Portugal, né, na época das grandes navegações, descobriu a América, viu que principalmente no Brasil era uma área que poderia ser explorada. Então começou lá com o pau-brasil e depois outras culturas, né, outros produtos foram explorados. A partir dessa exploração, teve o processo de colonização, né, que foi levar eles trouxeram os costumes, principalmente de Portugal, né, do português, e começaram a inserir na cultura que tinha aqui. Qual era a cultura que eles encontraram aqui? A cultura indígena. É claro que nesse processo, né, de colonização, não só Portugal, mas outras
outros países também vieram para cá. E hoje você for observar como que é a nossa cultura hoje aqui no Brasil. Nós temos uma identidade própria, brasileira, própria, nata, que foi criada aqui? Não, a gente tem uma identidade de colonização, né? E aí entra a questão da colônia, que representa a consolidação desse domínio. Então a colonização é uma relação que veio, né, se aportou aqui do espaço, do território, e depois se estabeleceu, aí formando a colônia. Tá? Conquista e domínio territoriais. A conquista sintetiza a essência da colônia e pode ser considerado um traço comum na maioria dos processos coloniais da exploração, envolvendo inclusive o uso da violência. Então, essa questão aqui, quando os portugueses vieram para cá, ele encontrou, né, uma cultura diferente da deles, os índios. Só que para poder dominar isso, então eles usaram da força. Então, vários índios morreram nesse confronto, outros foram capturados, escravizados, né, e outros acabaram cedendo. E aí foi implantado essa parte, né, de cultura portuguesa que nós temos até o dia de hoje. Então, essa conquista de domínios territoriais teve sim o uso da violência, ok? Bom, e a economia colonial nada mais era do que aquele processo que já foi explicado nos mapas, né? Não se restringe apenas à economia do período colonial, ou seja, até 1822, ano correspondente à nossa independência política formal, mas prolonga-se até 1870. Isso porque caracterizava a economia colonial as relações escravagistas de produção que o Brasil manteve até 1888, quando foi promulgada a Lei Áurea. Por esse critério, a implantação do capitalismo no Brasil se deu quando foram introduzidas as relações assalariadas de produção. Então, a economia colonial tinha como base aí de mão de obra, né, a questão dos escravos. Né? Então, essa mão de obra, por conta dos escravos aí, você não tinha esse custo. Mas quando a Lei Áurea foi promulgada aí teve a questão aí da produção com base nos salários. Aí já se não se tinha mais o escravo, porque o que é o escravo? É aquele que trabalha e não ganha nada, aquele que, como a gente pode observar nos livros aí, aquele que foi explorado. E quando se fala de trabalhador do assalariado, aí já é diferente. Isso só foi possível aqui no Brasil a partir do momento que foi promulgada a Lei Áurea. Né? Aí a gente tem a questão da implantação do capitalismo nesse momento, conforme está aí. Tá? Divisão Internacional do Trabalho. Bom, acabando aí a escravidão, né, de modo simplificado, a produção foi imposta pelos países colonizadores às colônias, cabendo a essas o fornecimento de produtos primários e a compra de produtos manufaturados e industriais na interdependência econômica estabelecida com aqueles. Então, nesse período aí, houve-se a necessidade de uma mão de obra, houve-se também a organização dessa questão trabalhista através dos sindicatos, né? E essa divisão se expandiu praticamente para o mundo inteiro, né? Bom, a acumulação primitiva de capital. Trata-se do processo de acumulação de riquezas ocorrido na Europa entre os séculos 16 e 18, que possibilitou grandes transformações econômicas ocorridas com a primeira revolução industrial dos séculos 18 e 19. Então, quem, né, conseguiu aí nesse processo aí explorar, né, como Portugal teve uma grande vantagem, né, na questão de explorar principalmente matéria-prima aqui da América, né, esse acúmulo trouxe essa riqueza, né, e possibilitou essas transformações econômicas, principalmente na Europa, né, com a Revolução Industrial. Eles tinham matéria-prima, né, e aí eles se aproveitaram esse momento por conta dessa acumulação primitiva de capital. Bom, espaços extrovertidos. Nada mais é que espaços geográficos produzidos e organizados para atender o mercado externo. Exemplos, o espaço da agroindústria da cana-de-açúcar, século XVI e XVII, espaço da mineração, século XIX e XX, e o espaço do café. Então, esses espaços extrovertidos seria fora, né, do seu local de origem. No caso, a Europa tinha, por exemplo, a América como um espaço que eles poderiam estar produzindo tudo isso daí. E organizado, né, conforme vocês observaram na leitura. Bom, o arquipélago econômico, né,
Isso aí eu já expliquei. Expressa a falta de integração entre as economias regionais que se constituíram como espaços relativamente autônomos de produção e consumo, guardando relações mais estreitas com os mercados externos do que entre si. Vale esclarecer, né, que a expressão se aplica à economia e à configuração geoeconômica do território brasileiro no início do século XX, marcado pela fragmentação em ilhas regionais, em grande parte resultante da economia colonial. Tá? Isso que eu já expliquei para vocês. Beleza? Galera, para vocês entenderem melhor, para a gente estar fechando essa primeira parte aqui. Ó. Então, quando se fala de ciclo econômico desse período colonial, nós estamos falando dos principais produtos que são cana-de-açúcar, mineração e café. Beleza? O período da cana-de-açúcar foi do século XVI ao século XVII, mineração século XVIII e o café século XIX e século XX. Tá? As principais áreas de ocorrência da cana-de-açúcar, litoral do Nordeste, né, que são os atuais estados do Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Bahia, além de pequenas áreas do litoral do estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. Já a mineração tinha, né, como as áreas de ocorrência, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. O mapa lá mostrou isso, né? Já o café, que também num daqueles mapas lá, né, foi mostrado, né, ó, Rio de Janeiro, São Paulo, sul de Minas Gerais e Espírito Santo. Posteriormente se expandiu para o norte do Paraná e Mato Grosso. Agora, olha que interessante. Qual era o destino da produção desses produtos? Cana-de-açúcar, mercado europeu, comercializado via Portugal devido ao Pacto Colonial. A mineração, Portugal, mas como consequência de acordos comerciais, o ouro brasileiro teve em grande parte como destino final a Inglaterra. E o café, Europa e Estados Unidos. Vocês percebem que é uma questão histórica. Tá vendo? Ó? Nada ficou aqui. Então, quando a gente vê hoje uma grande produção de soja, né, ela vai para onde? Ela fica no Brasil? Não. Quando você vê uma grande produção, né, de cana-de-açúcar, por exemplo, uma parte fica aqui no Brasil, mas a grande parte vai embora. Né? A criação de gado, a carne bovina, por exemplo, para onde vai essa produção? A principal produção vai para onde? E quando se tem uma demanda muito grande lá fora, o que acontece com o mercado nosso aqui? Aumenta ou diminui os preços? Então, se vocês analisarem só esse quadro aqui, já dá para vocês entenderem que ainda estamos nesse processo. Ou não estamos? Ou tudo que é produzido aqui fica aqui, né? Então fica aí um ponto de observação para vocês, beleza? Bom, galera, eu vou voltar aqui, deixa eu ver aqui. Tá, vou pegar aqui, ó. Bom, eu agora vou mostrar para vocês aqui, apresentar para vocês o caderninho do aluno, tá? Aí vocês vão lá na página 48 do caderno do aluno que vocês têm. Tem algumas atividades lá que a partir do momento que eu expliquei para vocês, fica fácil de vocês realizarem. Eu não vou ficar lendo aqui não, porque vocês já têm o caderninho aí. Se vocês tiverem dúvidas, aí vocês me perguntam, tá? Só vou passar aqui rapidamente, tá? O tema 1, a gênese geoeconômica do território brasileiro. Vocês vão analisar, vão fazer a leitura da parte inicial aqui, vão analisar o mapa que está aí nessa página, vão fazer a leitura e responder a atividade 1. Certo? A atividade 1 é fácil de vocês fazerem, tá? E o que está se pedindo também, na primeira parte aí do tema 1, tá? Na própria atividade 1, tem aqui uma montagem para vocês colocarem aqui, né, nessa palavras cruzadas. Elas estão enumeradas. Ela vai de 1 a 24. E vocês vão fazendo a leitura e vão completando as lacunas. E vão colocando lá nas palavras cruzadas lá. Então, ó, a primeira aí, ó, o início da ocupação portuguesa no Brasil se deu pela... Aí tem o número 1. Aí vocês vão completar, né? Pela faixa litorânea.
Os mapas mostrou isso. E eu já falei isso. Vocês já aprenderam isso. Aí já está preenchido lá. Aí o 2. Principalmente na região. Aí está entre parênteses 2. Que região? Aí vocês vão lá no 2. Tem a letra N. Aí tá fácil, né, gente? E aí vocês vão seguindo, preenchendo as lacunas, beleza? Aí aqui essa atividade vocês podem fazer no próprio caderninho aí, tá? Vocês vão preenchendo, se for o caso pesquisem, voltem o vídeo aqui para vocês observarem, tá? Aí depois na B vocês vão descrever se algumas das atividades contribuiu para a formação da região em que você vive, se elas são visíveis na paisagem que você mora. Isso aí já é complemento daquela pergunta que nós fizemos lá atrás, né? Na atividade 2 é leitura e análise de mapa. Aí você tem um mapa aqui, concentração da população, faixa litorânea, e vão responder, né, de acordo com o mapa, quais fatores políticos e econômicos justificam esse processo. Político e econômico, tá? Aí vocês vão responder essa questão aí no próprio caderno de vocês, beleza? Aí o tema 2 eu vou deixar para a próxima aula, tá? E fica mais fácil. Além disso, não sei se vocês estão observando aí, tem um material que foi publicado lá no site da escola, que é esse mesmo que eu estou mostrando aqui, tá? Então se vocês vão lá no site da escola, parte de geografia segundo ano, segunda série do ensino médio, e tem lá atividades de geografia. Tem lá questão para responder sondagem inicial. Tem a pergunta 1, pergunta 2, que é fácil para vocês responderem. Na verdade, vocês já responderam isso daqui, mas só observem, né? Faça lá dá uma recapitulada lá, tá? Isso aqui para deixar no caderno, tá? Aí tá explicando aqui o arquipélago econômico, que vocês já viram, né? Tem os mapas que vocês também já viram no vídeo. Aí tem 5 perguntinhas. Tá? Essas 5 perguntinhas aí, vocês vão responder no caderno comum de vocês. É para responder, tá? Bom, aí tem o quadro síntese. Eu já expliquei o quadro síntese, mas está lá. E aí tem as atividades para vocês também responderem no caderno, com base no quadro síntese que eu já expliquei. Ok? Bom, agora o que vocês vão ter que entregar quando vocês voltarem? É a atividade que está escrito lá, autoavaliação para entregar, tá? Então essa autoavaliação aqui, eu coloquei um texto que é para vocês responderem a pergunta, tá? Aí na pergunta 2, vocês vão responder a alternativa correta, beleza? Isso aqui é tudo para entregar. E, além disso, vocês vão elaborar um mapa temático da economia e o território do século XIX. Vocês vão observar o mapa do século XIX e vão elaborar e entregar para mim. Quem imprimiu ou quem visualizou lá o trabalho, eu deixei um mapa mudo do território brasileiro, aonde vocês vão colocar o título, vão fazer a legenda e elaborar a temática econômica do território brasileiro do século XIX. Fechou? A princípio, aqui nesse vídeo, é só isso. Tá? No próximo vídeo, eu vou passar o tema 2 e a atividade que é para fazer também. Certo? Bom, eu acredito que ficou tranquilo aí, né, para vocês. A aula tá dando aí 35 minutos. Espero que não tenha travado, porque a primeira vez travou. Espero que dessa vez não tenha travado, tá? E qualquer dúvida é só chamar aí, vocês sabem aonde me encontrar. E é isso aí, galera. Um grande abraço, fiquem com Deus. E um abraço, até mais. Até o próximo vídeo.